Daremos continuidade hoje à nossa série em Tiago, Vivendo pela Fé. Então, Tiago, capítulo 1, dando sequência naquilo que temos visto aos domingos aqui nessa série Vivendo pela Fé. Tiago é uma carta que mostra basicamente como o justo vive pela fé. Aquilo que Paulo fala em Romanos, nós vemos em Tiago, como um justo vive pela fé. E hoje, veremos a partir do versículo 19, alguns alertas para nós como Igreja de Cristo. Tiago 1, de 19 a 27. Peço a você que acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus com atenção, com temor e com fé. A palavra do Senhor diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo e eterno Deus, clamamos ao Senhor, o Pai, que abra o nosso coração neste instante para ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês se lembram de quais são as cores que aparecem no semáforo? Lembra quais são as cores que aparecem no semáforo, Eric? Verde significa tá liberado. Siga em frente, não é assim, Yasmin? Agora, vermelho, sinal vermelho significa o quê, crianças? O que significa o vermelho? Vermelho significa pare, né? Não vá, mas nem um centímetro para frente. Pare imediatamente. E o amarelo? Irmãos, o amarelo para alguns significa acelera, porque está fechando, né? É assim? Mas não, o amarelo significa atenção. Preste atenção, desacelere, tenha cuidado, porque vai parar. Minha esposa me deu uma olhada agora. O que será que isso significa? No trânsito, meus irmãos, não são apenas os sinais amarelos que funcionam como alerta para nós. As placas, por exemplo, funcionam, têm essa função. Sirenes, indicando que uma emergência está a caminho. Então, dê licença, porque a ambulância está passando e é uma emergência. Sinais de alerta. E alertas são importantes. Importante nós não ignorarmos os alertas, pois ignorá-los pode ser prejudicial. Muitos jovens, ignorando o que as placas dizem, acabam perdendo a vida. Pessoas que ignoram o alerta do GPS acabam tomando uma multa. 40. Alertas são extremamente importantes. E Tiago, nesses últimos versículos do capítulo 1, ele apresenta alguns alertas para os cristãos, aqueles cristãos que estão na dispersão. Palavra grega diáspora, lá no versículo 1. Cristãos que estão na dispersão ou diáspora são aqueles que estão espalhados pelo Império Romano. Não estão vivendo em Jerusalém, eles estão vivendo em meio a diferentes culturas, sendo
confrontados por diferentes práticas, e eles precisam ouvir essa palavra para viverem uma vida que glorifique e agrada ao Senhor. Por quê? Porque eles são igreja de Cristo. O tema do sermão dessa noite é alertas para a igreja de Cristo. Meus irmãos, esses versículos, eles são alertas para nós que chamam nossa atenção para vivermos segundo o Evangelho de Cristo, segundo a boa nova de salvação. Quais são os alertas de Cristo? Nós temos 3 alertas aqui nesse texto. Podíamos ter mais ou menos, mas hoje separamos 3 alertas. 3 chamados para que você mantenha a sua atenção. E o primeiro está nos versículos de 19 a 21. Atenção! Há algo que o cristão deve saber. Versículos de 19 a 21. Atenção! Há algo que o cristão deve saber. Segundo alerta, os versículos de 22 a 25. Atenção! Há algo que o cristão deve fazer. Há algo que o cristão deve saber. Há algo que o cristão deve fazer. E o terceiro e último alerta que veremos aqui nessa noite, dos versículos de 26 a 27. Atenção! Há algo que o cristão deve avaliar. Então, atenção, há algo que o cristão deve saber, fazer e avaliar. Bem facinho, né? Saber, fazer e avaliar. Os versículos aí de 19 a 27 mostrarão para a gente esses 3 alertas. Vamos então ao primeiro alerta desta noite. Algo que o cristão deve saber. Versículos de 19 a 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Que coisas são estas? Tiago explica. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Os cristãos da diáspora, aqueles cristãos que estão espalhados pelo império, eles devem saber que o homem deve estar pronto para ouvir e ser lento para falar, lento para se irar. Por que o homem deve ser pronto para ouvir e lento? E aqui lento para falar não é falar vagarosamente, tá? Eu vou explicar o que significa isso. Lento para falar, lento para se irar. Por que o homem deve ser assim? Porque a ira do homem não produz ações justas que Deus requer. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, removendo todo o caminho da impureza, da maldade, os cristãos devem dar boas-vindas ou receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma. Provérbio de número 10, versículo 19, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E o provérbio 11, versículo 12 diz: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. Esses provérbios, irmãos, são conhecidos dos judeus. Nada novo para eles. O que Tiago está falando aqui não é nada novo, não é nenhuma novidade para os judeus. Tiago, ele se apropria desse ensino e relembra aos seus irmãos que estão espalhados pelo império, que estão na dispersão, do cuidado para que haja prudência no falar e estejam prontos para ouvir. É isso que Tiago está mostrando. Mas ouvir o quê? O que eles devem ouvir? Ao que parece, Tiago está tratando do ouvir ao próximo. O ouvir no mundo afetado pelo pecado, irmãos, ele não é natural. Nós precisamos dominar nossa natureza pecaminosa e nos forçar a ouvir. Seja o pregador, seja ouvindo o irmão com problemas, ou ouvindo até mesmo alguém que tenha algo contra ti. Nesse momento, as esposas dão um cutucão nos maridos, né? Que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, não é verdade? Mas nós somos chamados a ouvir. Esposas também são chamadas a ouvir quando há algo contra ti,
Sim, meus irmãos, temos muita dificuldade de ouvir pessoas quando nos acusam de alguma falha, e isso mostra uma rasa compreensão de quem realmente somos. Rasa compreensão de quem realmente nós somos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Estamos suscetíveis ao erro. Nossa natureza é inclinada para o pecado. Há um autor que diz que devemos ouvir com atenção aqueles que se levantam contra nós, pois pode ser que haja verdade naquilo que estão dizendo. Sim, pode ser que haja verdade. Nós não somos perfeitos. Devemos mirar a perfeição, ou seja, mirar Cristo Jesus. Mas nós não somos perfeitos a ponto de jamais errarmos. Ouvir, irmãos, também está diretamente ligado ao amor ao próximo. Há um comentarista que diz assim: ouvir é uma arte difícil de se dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e problemas são importantes o suficiente para serem ouvidos. Na sociedade em que vivemos, a minha voz precisa ser ouvida. O eu é mais importante, afinal, os meus problemas sempre são piores do que o do outro. Lembra disso? Os meus problemas sempre são piores. Eu sempre tenho mais dificuldade do que os outros. Quanto a falar, a ordem, meus irmãos, de Tiago não é para que você deixe de falar, mas para que você seja sábio ao falar. Por isso, tardio ou lento no falar. Palavras imprudentes geralmente acompanham um espírito irado, furioso. Além do que ser lento ou tardio para falar e se irar, deixa o homem sem desculpas, pois há tempo de reflexão. Então, ser lento para falar não é falar vagarosamente. Tardio ou lento para falar significa pensar naquilo que você vai falar. Aquele que explode. Já viu gente que explode? Pastor, não tem jeito, pastor, não consigo me segurar. Tá no sangue. Explodo mesmo. Falou, levou. Não é assim com algumas pessoas? Não, irmãos. Não é assim que deve ser com o cristão. Não são as circunstâncias que devem motivar nossas ações. Quando o homem é vagaroso no falar, tardio no falar, consequentemente no se irar, ele se domina. O que ele está demonstrando é domínio próprio. O homem que é tardio no falar e no se irar, ele reflete a respeito das suas próprias palavras. É essa a ideia aqui. Mas entenda uma coisa, Tiago não diz que não devemos nos irar. Quando ele fala tardio para falar e tardio para se irar, não significa que você não pode se irar. Pois há uma ira, meus irmãos, que não é pecaminosa. E essa é a ira contra o pecado. Essa ira não é pecaminosa. Pelo contrário, você deve se irar contra o pecado. Contra o pecado, sim, você deve se irar. Contra o pecado, nós devemos ficar furiosos. O problema é que nós somos muitas vezes tolerantes com o pecado. Não nos iramos com o pecado. Nos iramos por outras coisas que não são pecaminosas, coisas supérfluas. Agora, contra aquilo que temos que nos irar, nós muitas vezes não nos iramos. E além disso, a ira do homem, ela não produz justiça de Deus. Justiça nessa passagem, irmãos, é fazer aquilo que Deus ordena. E isso é o reflexo da condição do homem diante do Criador. Portanto, aqueles que são considerados justos diante de Deus, eles devem ser obedientes, devem agir ou ter atitudes em conformidade com a justiça de Deus. É isso que nós somos chamados, uma vez que fomos justificados em Cristo Jesus. Somos chamados a viver uma vida de obediência ao nosso Deus. Por isso que toda impureza, maldade que pertence àquela velha natureza, elas devem ser removidas. O cristão deve se despir dessas e se revestir da palavra de Deus. Essa é a ideia
substituição. Aquele que mente, não minta mais. O que ele deve fazer agora? Ficar sem mentir? Ficar de boca fechada? Não. Falar a verdade. Substitua algo que é pecaminoso por algo que glorifica ao Senhor. Remova a impureza moral, o pecado, ações e pensamentos pecaminosos, pensamentos e ações que seguem o espírito dessa época e sejam então guiados pela palavra de Deus, sejam preenchidos pela palavra de Deus. Ou seja, deem boas-vindas à palavra de Deus, submetam-se à palavra de Deus, porque essa produz salvação, ela promove restauração da alma. Atenção, algo que o cristão deve saber. O cristão deve saber ouvir e falar, pois sua ira não é sinônimo de obediência a Deus. Por isso, ele deve acolher com humildade a palavra de Deus, pois só a palavra restaura a alma. Eu vou repetir. Há algo que o cristão deve saber. E o que ele deve saber? Ouvir e falar, pois sua ira não é sinônimo de obediência a Deus. Por isso, ele deve acolher com humildade a palavra de Deus, pois só a palavra restaura a alma. Mas também há algo que o cristão deve fazer. E esse é o segundo alerta para nós nessa noite. Há algo que o cristão deve fazer, versículos de 22 a 25. Lerei mais uma vez aqui a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O cristianismo, irmãos, ele é ativo. E nesses versículos, Tiago mostra que o evangelho, ele nos move a essa ação. Não cumprimos rituais de domingo a domingo. Não cumprimos rituais e vivemos durante a semana como bem entendermos. A palavra que ouvimos domingo após domingo deve ser colocada em prática por meio da obediência. Lembra que eu falei já para os irmãos? Culto é um serviço de resposta a Deus. Veja os movimentos do culto. Nós começamos o culto com um salmo que falava sobre render graças ao Senhor. E o que nós fizemos? Respondemos rendendo graça ao Senhor, cantando os cânticos de adoração. Depois a palavra do Senhor nos mostrou o nosso pecado, que Deus precisa mostrar em nós e nos guiar pelo caminho de sua justiça. E nós respondemos orando e confessando os nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor. Depois nós agradecemos ao Senhor e demonstramos isso por meio dos nossos dízimos e ofertas. E agora na mensagem, como que funciona essa resposta? Porque culto exige resposta nossa. A palavra do Senhor nos mostra o caminho e nós obedecemos. Nós seguimos aquilo que a palavra do Senhor mostra. Assim que nós respondemos à mensagem, nós somos chamados a viver aquilo que ouvimos, irmãos. Por isso que Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes, sede praticantes da palavra. Comentando esse texto, o pastor já falecido João Calvino diz assim, a essência de tudo é que devemos labutar, trabalhar, esforçar para que a palavra do Senhor lance raízes em nós, de modo que mais tarde frutifique. Ou seja, uma vez que temos a palavra enraizada no coração, nós frutificamos. Esse é o caminho do homem justo, o caminho do homem que medita na lei do Senhor, o homem que é comparado à árvore que dá frutos. Salmo 1, dá frutos no tempo certo. Essas palavras de Tiago, irmãos, refletem o ensino de Cristo Jesus lá no final do Sermão do Monte, quando Cristo ilustra usando a figura de dois homens. Você lembra dos dois construtores? Um constrói sua casa sobre a rocha, um fundamento sólido, e o outro sobre a areia. Quando vem a tempestade, o que acontece? A casa que está sobre a areia cai.
mas a que está sobre a rocha, ela permanece de pé. Então Cristo diz que assim é todo aquele que coloca em prática a sua palavra. É isso que Tiago está dizendo aqui para nós nessa noite. Sede praticantes. Cristianismo vai muito além de rituais. Cristianismo vai muito além de rituais. Crianças, deem uma olhada no desenho que vocês têm para pintar aí. Veja que tem um construtor, viu, Ezequiel? Que tem um construtor para vocês pintarem. É justamente isso que está sendo ilustrado. Quando nós construímos nossa vida sobre o fundamento sólido que é a palavra de Deus, a nossa casa, ela permanece de pé. A nossa vida permanece de pé. Quando nós colocamos em prática aquilo que aprendemos aqui dentro, domingo após domingo, nós temos condições, Arthur, de resistir ao pecado. Nós temos condições, Ezequiel, de viver para a glória de Deus. É isso, crianças. Por isso que tem esse desenho aí, Daniel, do construtor. E papais e mamães, lembrem-se de, durante a semana, lembrar os seus filhos desse ensinamento. Nós, irmãos, precisamos construir nossa vida sobre o fundamento que é Cristo Jesus. E construir nossa vida sobre o fundamento que é Cristo Jesus exige de nós muito além de virmos aqui, sentarmos nessas cadeiras e ouvirmos a palavra de Deus. Você precisa agir. Você precisa ser cristão, não um mero ouvinte. Aquele que é somente ouvinte, ele engana-se. A palavra enganar poderia ser traduzida por iludir-se. Ele tem ter um falso raciocínio a respeito de si, uma falsa compreensão a respeito de si. Dessa forma, a palavra, ela não cria raiz, a palavra de Deus não cria raiz na mente e no coração, e por isso não é colocada em prática. Então, Tiago traz uma ilustração aí. Ele diz que esse homem, ele é comparado a alguém que se olha no espelho e logo se esquece de como era a sua aparência. Quando você passa perto do espelho, o que você faz? Não precisa nem ser um espelho. Qualquer vidro de carro que reflete, o que você faz? As mulheres, né? Você não faz assim? Dá uma arrumadinha, retoca, né? O que precisa ser retocado, dá uma ajustada. Não é assim que a gente faz quando a gente está na frente do espelho? Irmãos, o espelho reflete nossa aparência e é usado justamente para corrigir algo que não está de acordo. Espelhos no primeiro século, eles não eram como os que temos hoje, tá? Eram feitos de um metal polido, mas ainda assim a pessoa conseguia corrigir algo na aparência. Quando Tiago usa o exemplo de se olhar no espelho, a ideia não é que os homens ouvem, mas não se corrigem. Aquele que é apenas ouvinte da palavra, ele corrige algo que está errado. Mas essa correção é momentânea. Correção momentânea. É apenas uma correção de comportamento. Ele não persevera em manter-se naquilo que foi corrigido. Por exemplo, se o problema é com a mentira, ele entende que mentira é errado. Ele corrige seu comportamento, mas só por alguns instantes, alguns dias. Ele não permanece naquele caminho, não persevera. Não demora muito, esse homem já está mentindo de novo. Aquele que considera a lei, versículo 25, é como alguém que está procurando algo com atenção. Então ele se inclina para orar. Sabe quando você cai alguma coisa no chão que você vai procurar? Caiu a tarraxa do brinco. Aí você procura e procura nos cantinhos, você se abaixa para procurar, para olhar onde foi. É aquele brinco que você ganhou do seu pai, aquele anel que você ganhou do seu marido. Então você procura em todos os cantinhos, você se inclina, você olha debaixo de todas as cadeiras, de todos os bancos. Alguém que procura algo, se esforça por encontrar. É assim que esse homem que considera a lei do Senhor, ele age. Ele se esforça por observar a lei do Senhor, e não somente isso, mas perseverar nela, ou seja, ele continua naquela prática, ele continua se esforçando. Então, ele não é descuidado, ou alguém esquecido, alguém negligente.
Aqueles que continuamente perseveram na lei perfeita mudam muito mais do que comportamentos externos, meus irmãos. A mudança ela é real, porque é uma mudança que acontece na fonte, Cleito. Uma mudança que acontece no coração. O problema do homem não está só em comportamentos pecaminosos, meus irmãos. O externo reflete o interno. O que sai do coração é o que contamina. Do coração procedem maus desígnios. Assim, a palavra de Deus é suficiente para penetrar no mais profundo e mudar a direção, a forma como você usa a estrutura, o corpo. A palavra de Deus é suficiente para curar feridas. A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar maus hábitos ou hábitos pecaminosos, torná-los em hábitos que glorificam a Deus. Papais, prestem atenção nisso. Às vezes, nós queremos corrigir o comportamento dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser corrigidos no coração. E às vezes a gente só quer tratar do comportamento, porque o comportamento é mais rápido. Aquele que considera com atenção a lei perfeita, ou seja, a lei que pode tornar o homem maduro, mais parecido com Cristo, um homem livre das amarras do pecado. Então, eles se submetem à lei, não por alguns instantes, não por algumas horas, mas eles fazem da lei uma prática em sua vida, é dia após dia, e nisso eles se alegram. Bem-aventurado em tudo que ele faz, bem-aventurado em cumprir aquilo que agrada ao Senhor. Há um outro pastor que diz assim: ao considerar este homem, será bem-aventurado em seu feito ou obra. Tiago tem em mente que a bem-aventurança deve ser encontrada no agir, não no frio ouvir. É na ação, no resultado de ouvir. Bem-aventurado no que realizar está diretamente a alegria que o cristão tem em cumprir a lei de Deus. É isso! Você se alegra em cumprir a lei de Deus? Ou a lei de Deus é um peso para você? Se a lei do Senhor não traz alegria ao seu coração, mas tem sido um peso em sua vida, é melhor você fazer uma avaliação do que tem trazido alegria verdadeira ao seu coração. O Senhor Jesus é um homem bem-aventurado, irmãos. Ele cumpriu a lei do Senhor de forma perfeita. Ele perseverou continuamente na lei do Senhor. Nós devemos perseverar continuamente na lei perfeita, corrigindo comportamentos. Corrigindo não só comportamentos, mas o nosso coração. Que o coração é a fonte. Irmãos, entendam, não se trata de atitudes moralmente corretas. Se trata de compreender a vontade do Senhor e viver para a glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. E a palavra do Senhor é aquela que nos direciona no caminho que glorifica ao Senhor. Se trata de se parecer mais com Cristo Jesus. Isso não deve ser peso para nós. Deve ser alegria. Por isso devemos seguir esse caminho. Terceiro e último alerta. Atenção! Há algo que o cristão deve avaliar. Há algo que o cristão deve saber. Há algo que o cristão deve fazer. E algo que o cristão deve avaliar. Os versículos de 26 a 27, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O capítulo 1 ele termina de forma bem prática, irmãos. Aliás, a carta de Tiago é uma carta muito prática, na verdade, muitos ensinos assim práticos para nós. Se alguém pensa ser religioso, mas não domina a língua, o que ele está fazendo? Está enganando o coração. A sua religião é vazia.
Pois a religião pura e sem mancha para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Terceiro alerta é para que façamos uma avaliação de nós mesmos. Não é uma avaliação da igreja, não é uma avaliação da nossa família, não é uma avaliação do governo, é uma avaliação de nós mesmos. A palavra religião indica atos externos de adoração. É isso que indica a palavra religião aqui. Culto público é um ato externo de adoração a Deus. Tiago mostra que mesmo participando ativamente de atividades religiosas, mesmo participando de atos externos de adoração a Deus, como cantar, que nós fizemos aqui, como os grupos de discipulado que nós temos durante a semana, como os estudos e reuniões de oração que nós temos às quintas-feiras. Irmãos, tudo isso é muito bom, tudo isso adora o Senhor, você deve sim participar, deve vir abastecer sua vida, deve vir para ter conhecimento do Senhor, mas tudo isso, se cumprido como um ritual, não passa de mera prática vazia. É tudo vazio. Demonstra uma aparente piedade, mas é tudo ritualismo. É apenas externo, se não houver mudança externa, que se reflete no domínio da língua. Tiago, ele retorna ao assunto do falar aqui. Se você não domina a língua, então engana-se, pois todo ritual que cumpre é vazio, não tem sentido. Refrear a língua é colocar rédeas, colocar freios, igual os animais têm. Não permitir que mentiras, palavras que não edificam, linguagem torpe e que causam depreciação saiam de sua boca. É isso, refrear a língua. Não refrear a língua é uma demonstração de falta de amor ao próximo. Não refrear a língua só revela arrogância do coração. Além disso, parece que nosso irmão Tiago ele faz uma separação entre aqueles que são hipócritas, falsos adoradores, dos verdadeiros adoradores. Há um pastor que diz, se alguém aparenta ser religioso, isto é, que faz exibição de santidade no interim, se exalta falando mal dos outros, disso se faz evidente que o tal realmente não serve a Deus. Como você tem usado a sua boca? Sobre o que você tem conversado em sua casa? Essa seria uma religião, então, manchada, uma religião impura. Porque ela não adora verdadeiramente a Deus. Nós somos chamados a ter uma vida de culto. Nossa vida de culto deve ser de adoração a Deus em obediência à sua lei. Aquele que não age com obediência engana o próprio coração, ou seja, ele se auto-engana. Então, qual é a verdadeira religião? Tiago não apresenta aqui uma definição, irmãos, mas um princípio da verdadeira religião. O princípio é ajudar os desamparados e manter-se em uma vida de santidade. Princípio que ele está passando aqui, não é uma definição. Visitar significa cuidar, assistir. É uma preocupação, cuidado, assistência que é fruto de uma adoração prestada ao próprio Deus. Não é para exaltação própria, como fazem os hipócritas que dão esmolas anunciando o que estão fazendo. Em outras palavras, a visita mostra ao próximo que você partilha de sua dor, partilha de seu sofrimento, que você se preocupa. E hoje nós temos tantos recursos para mostrar que nós nos preocupamos. Uma mensagem no WhatsApp, uma ligação. Você tem se preocupado com o teu irmão? Você tem se preocupado com o teu próximo? Você tem partilhado da dor dos seus irmãos em Cristo? O outro lado desse princípio da verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo. Como igreja de Cristo, irmãos, comprada pelo sangue precioso do nosso Redentor, nós precisamos nos lembrar constantemente que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Charles Spurgeon disse certa vez, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo.
eu devo ser santo por causa dele. O pecado que nós cometemos é o pecado que levou Cristo para a cruz. Por que você ainda continua brincando com o pecado? Por que você continua carregando o pecado como se fosse um animalzinho de estimação? O pecado que você comete é o pecado que levou Cristo para a cruz. Por que você continua andando na vida de pecado, então? Verdadeira religião, guardar-se incontaminado. Nós somos colocados no mundo não para sermos amigos do mundo, para amar o mundo, se conformar com o mundo, mas para refletirmos Cristo no mundo. E isso fazemos vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Essa é a verdadeira religião. Veja que tudo volta para você viver uma vida prática. Aquilo que você ouve não é para deixar seu cabeção grandão, assim, cheio de conhecimento. Aquilo que você ouve e aprende aqui é para que você viva lá para a glória de Deus. É isso. Nosso Senhor Jesus viveu no mundo, mas não foi do mundo. Portanto, para guardar-te incontaminado no mundo, você precisa se parecer cada dia mais com Cristo. Não tem outro caminho. E como que você se parece cada vez mais com Cristo? Você precisa aprender cada vez mais dele. Você precisa buscá-lo. Você precisa tirar tempo de qualidade para estudar esse livro que você tem nas mãos. Você precisa tirar tempo de qualidade no seu dia a dia para orar. Você tem orado? Tem gastado tempo de qualidade meditando na palavra do Senhor? A gente gasta mesmo tempo de qualidade mexendo no Instagram, não é verdade? Aí você vê, já passou ali 1 hora e você está ali. Aí você fala assim, pastor, a vida é corrida, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não. Não é assim? Mas dia após dia a gente fica ali, horas e horas. Quanto tempo você tem gastado com o Senhor? Ou, gastado não, investido. Quanto tempo você tem investido na sua família? Lendo a palavra de Deus e orando com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Quanto que você tem conversado sobre as coisas que você tem aprendido aqui? Já reparou que às vezes a gente conversa sobre um monte de coisa? A gente conversa sobre o Corinthians que perdeu ontem, não é verdade? A gente conversa sobre jogo de vôlei, de futebol, sobre instrumentos musicais, sobre carro, sobre muitas coisas. Mas a gente tem conversado sobre a palavra de Deus? Isso é uma prática no nosso dia a dia? Será que a gente troca ideias sobre aquilo que aprendemos? Sobre os nossos desafios diários? Quanto a palavra do Senhor tem sido relevante no seu dia? O quanto isso tem impactado a sua forma de agir, de pensar, de se comunicar? A verdadeira religião expressa-se em santidade. A verdadeira religião são atos de adoração. Você reparou? A verdadeira religião que Tiago, em outras palavras, está mostrando aqui, pura e sem mácula, visitar órfãos e viúvas em suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, resumindo, é amar a Deus e ao próximo. A verdadeira religião é isso. Tiago está apontando um princípio que nos remete àquilo que nós ouvimos diariamente. Amar a Deus acima de todas as coisas, manter-se incontaminado do mundo. E ao próximo como a si mesmo. Se preocupar com os necessitados em suas tribulações. Chorar a dor que os seus irmãos estão chorando. Sentir. Partilhar da dor. É isso que nós somos chamados a fazer. Pois assim adoramos ao Senhor. 3 alertas, 3 práticas, além de refletir verdadeiramente o cristianismo, elas entendam isso, irmãos. Lembra que eu já falei? Tiago não é fácil, não faça. Às vezes a gente lê Tiago achando que é uma receita de bolo. Faça assim, não faça isso. Às vezes a gente lê até a Bíblia dessa forma. Mas aqui nós não temos uma regrinha de faça e não faça.
essas práticas, esses alertas servem para nós espelharmos o nosso Redentor, Cristo Jesus. Veja, Cristo Jesus ouviu e falou na medida certa. Cristo não só foi praticante da palavra, Cristo é a própria palavra. E como ninguém, Cristo nos mostra o princípio da verdadeira religião, pois deu atenção aos necessitados e, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, não pecou. Igreja, sigamos o exemplo de Cristo. Cristo é aquele que nós devemos mirar, seguindo a Cristo, pois somente seguindo a Cristo nós seremos verdadeiros adoradores em meio à sociedade secularizada que vivemos. A Escritura ela aponta para Cristo Jesus. E não só a Escritura nessa noite, mas essa mesa que está diante de nós. Essa mesa nos chama a saber, a fazer e a avaliar. Essa mesa nos lembra quem é o nosso Redentor e o que foi preciso fazer para que tivéssemos a redenção. Essa mesa nos chama a fazer, porque a partir do momento que entendemos o que ela significa, a partir do momento que partilhamos dessa mesa, nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Mas essa mesa também nos chama a avaliar, porque essa mesa não é só em memória. Essa mesa nos chama a avaliar nossa própria vida, como estamos vivendo, o que estamos fazendo. Essa mesa nos chama a confessar os nossos pecados. Essa mesa nos lembra que esses pecados foram os pecados que levaram Cristo Jesus para a cruz. E nós precisamos confessar e mudar. Não ser meros praticantes. Dá uma arrumadinha e logo se esquece. A correção precisa ser real. Precisa ser do coração. Chega de ficar vivendo o evangelho de 4 paredes. Está na hora da gente viver um evangelho que reflita verdadeiramente Cristo Jesus.